O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nos deparamos com uma passagem do Evangelho que ela não pode também ser descontextualizada do momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos no tempo da Epifania, hoje é sexta-feira, no próximo domingo, esse tempo de Natal se encerrará com o batismo do Senhor. Então nós precisamos olhar com esse olhar. Todos os povos virão adorar-vos. Todos. Adorar quem? Aquele menino. E que agora ele já está crescido. Ele já está se aproximando também o tempo dele salvar toda a humanidade, todos nós, com o seu sacrifício. Ele será oferecido para nos salvar. Porque Adão e Eva pisaram na bola. E por isso a porta do céu se fechou para nós. A porta do paraíso, melhor dizendo. A porta do paraíso terrestre foi fechada. Eles foram expulsos de lá para não voltar. E ali diz que Deus colocou um anjo, uma espada, que não permitiu o retorno deles. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, encontrou um outro meio agora. Era preciso que nós pudéssemos habitar não mais no paraíso terrestre, mas no celeste, aonde Deus habita, no céu. Então Deus envia a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem nos redimir, vem nos salvar. Tanto que na primeira carta de São João, está sendo lida hoje, capítulo 5, do versículo 5 ao 13, aqui diz assim, que quem tem o Filho tem a vida. Que vida? A vida eterna. Tem a vida em Deus. O céu é o lugar onde nós vamos habitar, nós vamos viver com Deus. Nós vamos contemplar a face de Deus. Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E aqui fica uma boa distinção para nós católicos estarmos bem atentos, porque existem muitas e muitas religiões por aí. E como, infelizmente, nós somos analfabetos na questão religiosa,
como diz o Papa Emérito Bento XVI, nós nos deixamos levar facilmente porque, mas lá fala de Deus. Mas que Deus? Então, esse Deus tem que estar fixado na pessoa de Jesus Cristo. Porque se não tiver, então você tem que chegar lá e perguntar, mas vocês adoram Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus para você? Não é, então cai fora, meu filho. Cai fora, que isso aqui não é de Deus, não. É isso que Jesus está dizendo, é por isso que São João está dizendo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em seu Filho Jesus, está em Jesus Cristo. Então, quando você ouve pessoas dizendo que elas adoram a Deus, e elas ainda não têm o conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, eles ainda estão numa fase ainda de principiantes, eles ainda não entenderam a revelação como ela deve ser entendida. Mas nós católicos, nós já temos toda a revelação, não há necessidade de nós agora regredirmos, né? Uma vez que nós já adoramos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que essa adoração ela se dá por meio de Jesus Cristo, não tem cabimento agora nós regredirmos, e tem muito católico que está regredindo, está abandonando. Eu conheci um católico que ele era católico, claro, e se tornou judeu, regrediu. Tem outros que eu conheço que não conheço, né? Tem outros que eu sei que era católico e se tornou muçulmano. É regredir. No judaísmo, aonde Jesus veio, aonde Deus se revelou, tudo bem, tudo certo, mas era preciso ver naquele menino quem? O Filho de Deus. Então o judaísmo não crê na divindade de Jesus Cristo, como no islamismo também não crê na divindade. Então eles podem continuar a vida deles lá, mas nós católicos não podemos regredir e se admirar. Nossa, que coisa linda, assim, tudo pode até ser lindo, pode até ser maravilhoso, mas não crê na divindade de Jesus Cristo. Então nós vamos permanecer católicos e vamos ser firmes. E aí entra também as outras religiões, né? Como aqui eu tenho falado, aqui no Brasil tem tantas, tem a Umbanda, tem a Quimbanda, tem um monte de coisa aí. E nós somos católicos, não tem cabimento um católico regredir. Ele já foi batizado na Igreja Católica, ele já reconhece Jesus, ele conhece a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e agora ele diz assim, não, agora eu não sou mais católico, isso é regredir. Pelo contrário, são os outros que têm que vir. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então eles precisam adorar, eles precisam reconhecer na pessoa de Jesus para se chegar ao Pai. Só se chega ao Pai por meio de Jesus. Não se chega de outra forma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como nós acreditamos em Jesus Cristo como nosso Deus e Senhor, então se Ele falou, está falado. Então se Ele está dizendo que a forma de nós chegarmos ao Pai é por meio dele, então ok, estou aqui, eu creio e é isso mesmo, porque eu creio em Jesus. Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele provou que Ele é Deus.
andou sobre as águas, transformou a água em vinho, curou muitas pessoas, como curou o leproso, curou o cego de nascença, mandou o vento parar, as ondas também. E a grande e a maior prova dele foi quando ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Ele disse para os apóstolos: venham, pode tocar em mim, ó, toque. Não é um fantasma não, primeiro que fantasma não existe. Venham, toquem. Aí tocaram, né? Aí Tomé não estava no momento, dizia: eu só creio se eu ver, está certo. Ele não estava errado não, viu? Dentro do contexto de Tomé, ele precisava também ver, porque senão, se ele era um apóstolo, como é que ele ia poder proclamar a boa nova, se ele apenas ficasse dizendo: os meus irmãos viram, mas eu não vi. Era preciso que os apóstolos vissem primeiro. A exceção foi Paulo, que assim mesmo ele viu o ressuscitado, mas ele não viu Jesus na carne humana, ele não viu Jesus morrer, mas mesmo assim ele se tornou apóstolo, ele foi a exceção. Então Tomé: não, eu quero ver também. Aí Jesus aparece e diz assim: Tomé, tudo bem, olha aqui, toque em mim agora, você viu? Mas aí Jesus diz: mas felizes, Tomé, serão aqueles que crerão sem ter me visto. Então agora nós é que cremos, né, nele, que ele voltou para o céu, sem termos visto, e nós acreditamos porque os apóstolos falaram e porque os apóstolos morreram por essa verdade. Porque ninguém morre por uma mentira, se morre pela verdade. Entenderam aqui? Então tá bom. Então nós cremos. Aquele homem que os pastores adoraram, aquela criança que os pastores adoraram, aquela criança que os reis magos adoraram, o cego adorou. E hoje, de maneira especial, por isso que eu estou falando, que nós não podemos tirar um pouco do contexto, esse homem que estava leproso. A lepra lembra o pecado. A lepra também pode lembrar as pessoas que estão longe de Deus, que não querem saber de Deus. Então, esse homem, que aqui não está dizendo quem é, que pode ser cada um de nós também, ou cada um daqueles que já não adoram. E a primeira coisa que ele faz, caiu aos pés. Ele adorou Jesus. É assim, ele olhou aquele homem, ele via a humanidade de Jesus, mas ele transcendeu e já viu a sua divindade também. Porque diante de tantos fatos ocorridos, de tantos milagres que Jesus tinha feito, tantas coisas que ele tinha feito, então esse leproso disse assim: esse daqui é Deus. Ele está num processo de reconhecimento daquela pessoa. Então ele faz um gesto, esse gesto é de adoração. Ele se prostra e aí ele vai dizer: olha, já que tu fizestes tantas coisas e só Deus para fazer isso, então, se queres, pode me purificar. Aí Jesus disse: então tá bom, se você quer, ok, fique purificado. Mais uma vez provando a sua divindade. Imediatamente o cara ficou bom, ficou ótimo, ficou limpo, totalmente limpo, diante dessa adoração. Isso quem fala também é São Gregório de Nissa. Ele, em uma das homilias, ele fala que quando aquele homem se prostrou diante de Deus, ele viu uma luz que ninguém enxergava. Então, por fora, todo mundo via apenas o homem. Ele viu uma luz.
Nós estamos nesses dias, né? Falando sobre a luz que brilhou nas trevas. Jesus é essa luz. Jesus é o sol nascente que veio nos visitar. Quem diz isso é Zacarias, depois que a língua dele solta ali no nascimento de João Batista, no dia da circuncisão também. Essa luz, ele viu uma luz. Todos os povos, hoje, melhor dizendo, nesses dias, para quem reza a liturgia das horas, ali no invitatório, o invitatório é uma oração que nós todo dia fazemos, que é um convite, a igreja convidando nós a adorarmos o Senhor. E na antífona diz assim: a Jesus que se revela, vinde todos, adoremos. Aquela criança que está ali. Ele que se revelou ontem, quando ele abriu ali, né? Desenrolou, né? Melhor dizendo, o rolo do profeta Isaías. E ele disse: hoje se cumpriu esse oráculo que vós acabais de ouvir. Sou eu, o Espírito está sobre mim, porque ele me enviou para levar a boa nova às nações e tudo mais. A Jesus que se revela, vinde todos adoremos. Quando nós enxergamos Jesus, a única coisa que nós podemos fazer é adorar, é se prostrar diante dele. Aí na antífona também, agora das laudes, lá diz assim: todos aqueles que vos tinham desprezado, todos aqueles que vos tinham desprezado, virão prostrar-se a vossos pés para adorar-vos. O que é que ele está falando? O que é que essa antífona está convidando a igreja a crer nisso, a crer que até aqueles que desprezam Jesus vão adorá-lo? Que esperança maravilhosa! Por isso a igreja precisa rezar para aqueles que desprezam a pessoa de Jesus possam um dia adorá-lo. Aqueles que dizem crer em Deus, que um dia eles possam reconhecer a segunda pessoa da Santíssima Trindade e a terceira também, que é o Espírito Santo. Porque tem aqueles que só creem no Pai, mas não creem em Jesus e não creem no Espírito Santo. Mas nós, como católicos, nós cremos. O catolicismo é maravilhoso. Está tudo completo. Não falta nada. No catolicismo não falta nada. O que é que falta? Só nós criarmos vergonha na cara. É a única coisa que falta. Tem tudo. Como é que um católico abandona a igreja católica para ficar manco, andando de um pé só? Nós temos tudo que Jesus falou. Ele falou aqui, é por isso que eu já disse, e tem gente que às vezes não gosta de que eu fale isso, né? Mas eu vou falar, Jesus é católico. Mas por que Jesus é católico? Ele é o fundador da igreja católica. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Jesus é católico. Agora os outros vão ficar ofendidos? Problema dos outros, mas que ele é católico, ele é. Ele é o fundador da igreja católica. Ou não é? Jesus é católico. Ele é o fundador da igreja católica. E aqui entra uma coisa mais prática para nós. A Jesus que se revela, vinde todos adoremos. Todos aqueles que vos tinham desprezado virão prostrar-se a vossos pés para adorar-vos, como os pastores, como os reis magos, como o leproso hoje. Todos irão adorar. Mas para nós católicos, de forma prática, como é que nós, de forma prática, nos prostramos diante de Jesus?
e o adoramos na Eucaristia. É na Eucaristia. Sim, nós podemos entrar lá no quarto e fazer como os evangélicos, como os protestantes, fechar a porta e dizer: Jesus, eu adoro o Senhor aqui, tá? Podemos fazer isso, e é preciso fazer também. Mas a forma prática de nós adorarmos Jesus é na Eucaristia. Quando nós olhamos aquele pão, não é mais pão. Nós vemos pão, mas é Deus. Vamos trazer o que eu falei de São Gregório de Nissa, quando ele fala que quando o leproso se prostrou, ele não viu somente o homem, me desculpe, eu dizer assim, a parte externa, ele viu a interna, ele viu uma luz, por isso ele se prostrou. Então, quando nós nos colocamos diante de Jesus Eucarístico, é isso, os nossos olhos veem um pão, mas a nossa fé nos diz, é carne, é Jesus. E o Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Aqui está a diferença. Quando nós vemos o vinho, daqui a pouco vocês vão comungar aqui nas duas espécies, que eu vou dar nas duas espécies. Então vocês vão receber. Vocês vão ver ali, vocês vão olhar e vão ver pão e vinho, mas não é pão e vinho, é Jesus Cristo que se torna alimento para nós. Aqui está a diferença, o que diferencia nós dos pagãos que não creem em Deus e o que nos diferencia dos protestantes. A única coisa que pode nos diferenciar dos protestantes no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo é Jesus na Eucaristia, é Jesus Eucarístico. Porque eles não creem na presença de Jesus Eucarístico. Eles creem em Jesus, mas na presença eucarística não. Mas por que nós cremos na presença eucarística? Porque Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. É por isso. Então o que é que deveria acontecer? Os protestantes deveriam mudar o coração e dizer, agora eu entendo. Tiraram isso de nós. Vamos agora adorar. Até todos aqueles que vos tinham desprezado na Eucaristia, virão prostrar-se aos vossos pés para adorar-vos. Que um protestante não se prostra diante de Jesus Eucarístico nunca. Os católicos, sim. Por isso que tem o dia de Corpus Christi. O único dia na Igreja Católica que Jesus, ele passeia pela cidade. E todo mundo, os católicos, se prostram diante dele, para mostrar fé. Nós cremos, para que os hereges, aqueles que não creem, eles possam ver os católicos de joelhos diante da presença de Jesus Eucarístico, e eles possam dizer assim, mas eles são idólatras, e nós estamos, não, nós não somos, nós estamos provando para eles que nós cremos, porque Jesus falou. É por isso que dentro do sacrifício da missa, depois que nós, sacerdotes, rezamos aquela oração do prefácio, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. E ali o sacerdote começa a fazer uma oração de louvor, mostrando através da história como é que Deus se revelou. E termina dizendo assim,
com os santos, com os anjos e os santos. Aí nós louvemos, né? Aí nós começamos a dizer: santo, santo, santo. Porque lá no céu a adoração é contínua. Lá não para. Santo, santos. Naquele momento, meus irmãos, o sacerdote começa a se preparar para que Jesus venha no nosso meio através da presença eucarística. E aí o que é que acontece? O céu desce na terra. Então, naquele momento que nós estamos dizendo santo, 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 o que é que a igreja ensina? Nesse momento os anjos descem para adorar Jesus, que vai vir no meio de nós através da consagração. Por isso que se toca o sino na hora da epíclese. O sacerdote impõe as mãos para o Espírito Santo vem sobre a oferta do pão e do vinho, que vai transubstanciar, que vai se transformar no Cristo, em Jesus, no seu corpo e no seu sangue. Então, naquele momento, se toca a campainha para quê? Para a igreja ficar alerta. Assim como os anjos já estão adorando, vamos colocar os nossos joelhos no chão também e vamos adorar Jesus agora. E aí, quando o padre começa a pronunciar: isto é meu corpo, isto é meu sangue, Jesus se torna presente. É por isso que a igreja se ajoelha. Dá tristeza de nós vermos umas heresias que estão surgindo dentro da igreja e que dizem que não é para ficar de joelho, não é para ficar em pé. Não se adora Deus em pé. Aqui eu vou abrir uma exceção, claro, né? Quem não tem as duas pernas não vai poder adorar, não vai poder se prostrar. Quem não tem as duas pernas, ou quem tem problema no joelho. Por exemplo, aqui tem pessoas aqui que elas, na hora da consagração, elas não se ajoelham, não é por causa da heresia, que já se ajoelharam tanto que hoje não conseguem nem se ajoelhar mais, não está por dentro. Recomendação dos médicos, né? Tem uns que fazem o sacrifício, né? Tem umas senhoras idosas que eu fico impressionado, elas ficam assim, dizendo: eu não posso me ajoelhar, mas eu vou. Ela não quer ficar para trás, né? Aí se ajoelha. Mas aqueles que não podem, né? Por exemplo, hoje eu já não consigo ficar muito tempo, né? Os meus joelhos também já me ajoelhei tanto que hoje já não dá mais, já está dando problema também, né? E à medida que aí o tempo vai passando, né? Aí tem peças que não dá para trocar mais, né? Mas aí nessa hora, voltando, fecha o parênteses, voltemos. Aí nesse momento a igreja se prostra junto com os anjos, porque Jesus está presente aqui. Esse é um ato de fé. Agora, como estão querendo igualar Jesus a qualquer pessoa, ou a qualquer deusinho fabricado pelos homens, então já está começando, já se fala: não precisa se ajoelhar, não precisa sim. Ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Se é o simples pronunciado nome, Jesus Cristo é o seu, todo joelho deve se dobrar. Meus irmãos, quanto mais quando ele se torna presente na Eucaristia, hein? Como não fazer isso? Aí vocês veem que depois o sacerdote também ele faz um momento ali. Quando ele coloca Jesus na patena, ele se ajoelha. Depois que consagra o vinho, ele coloca o vinho ele ergue, porque a igreja já está em adoração junto com os anjos que estão aqui. E aí ele coloca no altar. E aí ele se ajoelha também. É por isso também que
Na hora que se vai comungar, e vou abrir outro parêntese, né? A igreja permite que você possa comungar de joelhos ou de pé. A igreja permite, né? Então, vai do reconhecimento de cada um, mas também não vamos agora, porque o outro se ajoelha é melhor do que não se ajoelha. Vamos parar com o farisaísmo aqui, viu? Que a questão está no reconhecimento, está interiormente, está no interior. Então, fecho parênteses, voltemos. Então, naquele momento, por que o católico, na hora que ele vai comungar, ele se ajoelha? Porque ele reconhece que está diante de Deus. Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, no meu coração. Eu não sou digno. É o mínimo que nós poderíamos fazer. Era nesse momento reconhecer que o sacerdote está dando quem? Ele não está dando pão, nem hambúrguer, me desculpe. Ou sabe lá o quê? Ele está dando Jesus Cristo. Então qual o problema de a pessoa se ajoelhar? Olha, não fiquem com problema comigo. Eu não vou me ajoelhar porque o padre algum vai brigar. Eu não vou brigar, não. Eu não brigo com quem se ajoelha e nem vou brigar com quem está em pé. Eu acho até uma coisa sem nobreza, né? Aí fica o sacerdote ali na frente, porque a pessoa se ajoelhou, ele está aqui com Jesus na mão e dizendo, se levanta, se levanta, se levanta. Se você não se levantar, meu filho, você está com Jesus na mão. É hora de você fazer isso. Faz o seguinte, depois da missa, chama aquela pessoa e vai conversar com ela. Mas não faz esse escândalo diante de todo mundo, porque, pelo amor de Deus, isso é falta de reconhecimento. Imagina, eu estou aqui com Jesus nas minhas mãos e estou brigando com o outro. Não, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Aí tem os outros exagerados, que é o contrário, né? Fica de joelho, fica de joelho, fica de joelho. Então, você tem o que diz para ficar em pé e o que diz para ficar de joelho. Não catequiza, na hora da homilia, explica, ensina. Mas não fique fazendo do momento tão nobre, aonde as pessoas estão indo em procissão para receber de Jesus, não faz um ringue, não, de boxe. Tira até a fé dos outros. Então, repito, quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Quem não quiser, não se ajoelhe. E aqui eu não estou dizendo que quem vem em pé, quem recebe em pé, é melhor do que o que se ajoelha, e nem o que se ajoelha é melhor do que está em pé. Vai do coração de cada um. E quem sou eu para julgar? Aí sim eu posso dizer, quem sou eu para julgar? Porque às vezes tem pessoas que não conseguem, como eu já falei antes. E tem outras que não foram catequizadas. Então eu não posso ficar cobrando de vocês algo que eu não ensinei. Às vezes se cobra coisas que o outro nem sabe. Por quê? Somos analfabetos, o quê? Religiosos. Nós somos católicos, mas não estudamos a doutrina, não entendemos. E aí sim, terminando, né, que hoje eu estou prolongando a homilia. Me desculpem. Aí, vamos para o banco, né, com muita piedade, meus irmãos. Porque é Jesus que você acabou de receber. Tem gente que recebe e faz, meu Deus do céu, você recebeu Deus, não é qualquer um não. Vamos, na prática, realizar aquilo que nós cremos. Então faz ali, se ajoelha, fica ali com Jesus, se senta e fica ali com o Senhor. Faz aquele silêncio, aquele ato de piedade. Meu Deus, aquele que estava no céu e que se encarnou no meio de nós, por meio da Virgem Maria, Deus que se fez carne, que os pastores adoraram, que os reis magos adoraram, que José e Maria adoraram. Ele está
está dentro de mim, meu Deus, mas que coisa, gente. Não é hambúrguer que você comeu, não. É Deus. Então, aquele ato de piedade, estamos diante de quem? De Deus. Deus está dentro de mim, meu Deus do céu, como pode? O mundo não te abarca, mas meu corpo te abarca. O Senhor está dentro de mim, então adoremos, façamos esse momento de adoração. E aqui nesse tempo de máscara eu vou terminar. Quando vocês forem comungar, então olha bem, aqueles que comungam na mão, né? Então, quando vocês tiram a máscara, pegou Jesus na mão, coloca na boca, né? Claro, vai comer Jesus, é a carne que deve ser ingerida. Dá uma olhada no dedo para ver se ficou alguma coisa antes de pegar a máscara. Porque se você chega ali, pega e já pega na máscara, meu filho, pode ficar alguma partícula na máscara. Entendeu? Ah, mas é escrúpulo. Não é escrúpulo. Isso se chama amor a Jesus eucarístico. Ele não pode ser jogado assim na máscara. E fica na máscara aqui o tempo todo. Compreenderam? Aí depois que a gente ensina, a gente cobra. Mas fica cobrando sem ensinar. Tá bom, que todos os povos vos adorem, ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.